agradecemos por tudo. Que seja feita somente a tua vontade. Toma o teu lugar, amado Espírito Santo. Que possamos ser sensíveis ao teu poder. Por isso nos submetemos a ti. Abençoa, amado Pai.
Rei da glória. As estrelas incontáveis tu conheces, todas pelo nome.
constrangendo com olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem
mamãe quer contar um testemunho, né? Que ela teve uma queda muito séria. É tudo grave. Não tem importância. 1.600, 1.800, não sei o quê. O Roger, tem um microfone para a mamãe? Pode pegar o meu. Tá. Eu tão pequena, não sei o que. Você vai ler aqui? Essa é muito cadê? Cruz. Esse louvor é bem antigo, Rude Cruz. Amém? Nós estamos num tempo onde. Mas não é tanto. 1913. Tá. Coroa de glória. Glória. Primeiro Jesus, ele morreu por nós. E depois ele ressuscita. E ele então recebe a coroa de glória. Amém? Essa mulher é diferente do que está Tá. Não dá para mim acompanhar que ela inventou outro motivo. 사가에도 가두리오 사사
오모에게 지가즈가 오 나를 예수요. Oh, glória. Verdadeiramente foi no Getsemane. Foi ali que foi a maior dor de Jesus, amém? Ali ele venceu o inimigo por nós. No Getsemane, no jardim do Getsemane. Exato, isso aqui. Traduz aí. Vamos todo mundo. E, na verdade, essa melodia é hino nacional austriaco. Eu, Mas é de Jesus. Handel, que arranjou para Jesus que ressuscitou e para Pra glória. dar glória. Ai, que lindo. 이자히토요 호메마츠레 요미나에 니시 저리 노슈 니요 아카니와 나니모나부 다다포로모노 노거르 노미 이자히토요 오메마츠레 요미나에 기시 쇼리 노슈. Aleluia. Não, eu sei que não, deu pra, não sobrou. Dentro das roupas Jesus não estava lá, né? Era alguma coisa assim. Não é isso, meu? Agora é nosso novo Jesus, nosso Salvador. E essa melodia parece que eu ganhei da Jesus. Não estava combinando bem a melodia com a letra. Então eu estava sentado na frente do piano. Aí veio a música. Veio a melodia para ela na frente do piano. Só dando só. Só dando só. 강하여 스크린 시에서 구스시키 아이오나 노베 아나메요 미츠카이 토토모니 토토기 슈노미나 오바 가요아키 와레라 히즈지오飼い主イエスがいなくたたえよたぐみなき秘密たたえよ声も高くたたえよ栄えあるイエスの御国の数ゆくなせ時はにすべてをイエスにかぶりを捧げ祭り間もなくイエスは来たりであまねく血をば納めたたえよたぐいな秘密たたえよ声も高く Aleluia. Glória a Deus. Traduz aí, Tesouro. Ah? Que a gente se tornou ovelha agora, graças a
Deus, né? É, pois é. E aí todo mundo tem que glorificar Deus, é isso? Amém. Levanta, aumenta a voz e Glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória- Amém. Amém. veja que foi assim. Muito Mas bom, muito bom. 89, garganta não obedece. Mas ela queria muito agradecer. Ah, muito bom. Todas essas passagens marcou muito a vida dela. Quando Jesus sofreu na cruz. E depois, né? Todas essas. E depois ele pode nos comprar e nós nos tornamos ovelhas do Senhor. Amém? Minutinho, né? Claudinho? Ustedes? Será que esse microfone vai lá? Ou é o seu? Talvez o meu chegue. Perfeito. Tudo bem? Vamos orar para o Claudinho? Pai, em nome de Jesus, obrigada pela vida da Andréia, do Claudinho. Pai, que ele tenha toda a paz. Que ele sinta, Senhor, a tua presença. Eu declaro a tua proteção sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida, juntamente com a igreja. Ó Pai querido, cobrimos a vida dele com o teu precioso sangue. Assim como está escrito que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e ele também nós também. Pai, que a tua unção, que as janelas dos céus permaneçam abertas, que a atmosfera, Senhor Jesus, preparada, Senhor Jesus, através do teu Filho, Pai, fala conosco de uma forma gloriosa. Abençoa, Senhor, teu Filho, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Mais uma vez estamos aqui, né? Eu estou entre amigos, né? Não tem coisa melhor. Para a gente falar um pouco, né, das coisas do Senhor e o que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Então tudo é para a glória dele, sabe? Tudo que a gente tem passado, tudo que a gente tem enfrentado nesses tempos, a gente pode perceber as mãos do Senhor agindo sobre nossas vidas. E é isso que é glorioso, porque a gente participa, né? A gente é participante das coisas de Deus. Amém? Eu queria fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tu passou e como foi cantado pela Dona Cora, Senhor. Tudo que tu passou, Senhor, foi em prol de nós, do teu propósito. E nós hoje, Senhor, sabendo de tudo isso, nós glorificamos o teu nome e agradecemos a ti, Senhor, porque tu tens sido, Senhor, um Pai bondoso, um Pai de amor. E nós temos conhecido a cada dia, Senhor, esse Deus maravilhoso que tu és. Muito obrigado, Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, receba, Senhor, essa paz, receba, Senhor, tudo, Senhor, que tu tens para nos dar. Eu sei, Senhor, que nós não conseguimos entender e não conseguimos compreender, Senhor, quão glorioso é o teu viver, quão glorioso é, Senhor, tu habitar dentro de nós. E nós, Senhor, muitas vezes não se damos conta de quem tu és, de todo esse cuidado que tu tem para conosco, Senhor.
Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que está triste, se tem alguém aqui, Senhor, que tem passado por muitas lutas e não tem compreendido o propósito da sua vida, Senhor, que venha descansar, que venha lançar aos teus pés, Senhor, toda a ansiedade, toda a angústia, toda essa tristeza, Senhor. Porque eu tenho certeza, Senhor, que em Ti nós estamos seguros. Amém. Que em Ti nós temos o respaldo. Nós temos, Senhor, alguém que cuida de nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, irmãos? Amém. Estão ouvindo bem? Parece que não deu muito retorno. Não tem? Parece? Não, mas eu estou me ouvindo, mas não muito da vida. O retorno é ali? Oi, alô? Eu acho que tá bom sim. Obrigado. Bem, irmãos, a outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre o corpo de Cristo, né? E do que a igreja representa, né? Nesses tempos, principalmente nesses tempos que a gente tem vivido. E hoje eu gostaria de falar sobre a unidade em Cristo. A nossa unidade em Cristo. Amém? Que está em Filipenses 3. Nós temos aqui 3 livros especificamente escritos por Paulo, que é Efésios, Filipenses e Colossenses. Então esses três livros, né, eles estão falando sobre a nossa união com Cristo, sabe, sobre a vida da igreja. Então assim, ele é muito interessante quando a gente começa a estudar esses livros, porque Efésios, né, está falando de nós em Cristo, e Colossenses fala de Cristo em nós. Então é algo que a gente começa a compreender esse propósito, né, do que Deus quer realmente conosco. Então a gente começa a compreender que Deus tem um propósito com cada um de nós, independente de quem somos ou de quem achamos que somos. Porque muitas vezes nós não nos achamos capazes de falar de Cristo, né? Não nos sentimos seguros muitas vezes, e sempre, por mais que a gente conheça, né, e fale de Cristo, sempre é uma coisa como uma novidade. Porque não é muito fácil falar de Deus, apesar de termos vivido as coisas com Ele. Né? Porque tem muita gente, sabe, falando de Deus e colocando muito conhecimento, mas há muito pouco da vida prática. E Filipenses, ele fala da vida prática. Então, se você ler Filipenses, você vai ver que é a vida prática da igreja. É como devemos muitas vezes nos comportar, ou como muitas vezes devemos entender quem Cristo é em nós. Amém? Então, queria ler um pouco aqui de Filipenses 3, tá bom? Então ele está falando, né, dessa vida prática, né, para os filipenses, para a igreja de Filipos. E aqui ele diz assim: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, essas pessoas que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus. Em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão, é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, se alguém pensa que pode confiar nelas. Eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado
quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém? Então, Paulo está falando de coisas que eram feitas pela religião, e muitas vezes o que acontece quando a pessoa se torna religiosa, ela se agarra a uma, como é que eu vou dizer assim, como um partido, se torna partidário. Então ele busca cumprir na regra e arrisca todas as coisas que fazem parte dessa religião, mas se tornam escravos porque não há uma liberdade, porque eles são condicionados a fazer aquilo que é escrito, aquilo que a religião diz. Então eu me lembro assim que muitas vezes na adolescência, então assim, eu era católico, né? E não tem nada demais de ser católico, mas o catolicismo tem muitas práticas, né? De rituais. Então eu me lembro assim que quando era finados, a minha mãe não deixava nem eu assobiar, né? Então naquele dia, sabe, era assim, eu não podia correr, não podia, eu era criança, tinha 7 anos, né? Então assim, eu não entendia aquilo ali. E a música me vinha na mente e eu tinha que assobiar porque era o meu costume. Então muitas vezes eu me pegava sem perceber fazendo essas coisas. E a minha mãe me puxava a orelha. Hoje não pode fazer isso, hoje não pode correr. E eu digo, mãe, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto, tem que ficar quieto. Mas a gente não entendia o porquê. E eu acho que talvez, não sei se ela sabia explicar, talvez não soubesse. Então muitas coisas nós começamos a pegar da nossa família, que traziam isso para nós. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, mas a minha mãe não gostava de deixar o pão, né, o pão que era assado na forma, de barriga para cima, assim, a parte de baixo para cima, não podia. Não podia varrer a casa à noite, não era bom. Sabe, então, são certas coisas, né, e vocês devem ter muito mais outras para contar. Mas são muitas coisas assim que a gente não conseguia comer, tomar leite com manga, tomar leite com melancia, sabe, essas coisas assim, tudo fazia um mal, não podia. A gente não sabia o porquê, mas não podia. Então assim, era como se fosse morrer. Então a gente ficava, sabe, então a gente como criança via aquilo tudo, né, e ficava muito assustado, porque não compreendia. E a mãe só dizia assim, olha, guri, não faça isso. Ó, Deus o livre de fazer tal coisa. Né? Então essas coisas, o que aconteciam? Elas nos prendiam. Você não sabia o porquê, mas sabia que os pais não queriam que fizesse. E tu não conseguia ver nada de mal nisso aí. E a religião, muitas vezes, a gente também não consegue. A gente se apega tanto aos fundamentos de uma religião que não consegue perceber, né, o que significa essas coisas, o porquê delas. Só sei que a gente não faz, porque não pode fazer e pronto. Então isso, em vez de nos libertar e nos trazer uma liberdade, isso vem nos acorrentando, porque a gente não cresce. E Deus, através de Jesus, Ele fez um novo pacto. E esse pacto, Ele nos traz liberdade. Onde que as coisas passadas, elas não importam mais. E Paulo fala, né, que
aqui nós vamos ver ali que ele deixa para trás as coisas que ficam e ele avança para aquilo que é novo, que é aquilo que Deus quer que a gente faça. E essa liberdade a gente começa a experimentar porque não nos coloca com rudimentos, não nos coloca amarrados e arraigados em coisas que não têm valor. Porque Paulo aqui também fala que descobriu em Cristo um grande valor, que é tudo nele, que é tudo por ele, que é tudo para ele. E o Senhor conta conosco. Aleluia. Por mais que seja, que você se sinta incapaz, o Senhor conta contigo, conta comigo. E isso aí não é problema para Deus. Porque Deus não pensa como os homens, Deus não pensa como, não age. Até muitas vezes, né, Betinha, nós estivemos conversando outro dia ali, que as coisas de Deus é tudo ao contrário das coisas do homem. Você quer ser o primeiro? Então que sirva, que se torne o menor. Né? Você quer ganhar alguma coisa, você tem que perder. Como assim perder para ganhar? A gente não consegue recompensa. Né? Nós temos que morrer para viver a vida eterna. Pô, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Sabe? Então, são coisas que a gente não consegue compreender ainda, porque possivelmente não nos foi revelado. Mas a gente caminha por esse conhecimento em Cristo, de perceber e conhecer todas as coisas. Então, quanto mais nós estamos unidos com Cristo, mais dele a gente recebe. Então, a sabedoria de Deus, sabe? O propósito de Deus, o projeto de Deus, tudo começa a vir para nós de uma maneira muito rica e muito assim, como é que nos torna muito alegres, porque tu começa a entender que tu não é colocado sobre um jugo, ou melhor, não é colocado um jugo sobre ti. Você tem liberdade, você tem paz. E essa paz de viver com Cristo é entender a sua responsabilidade no reino, é fazer com que você venha perceber que você é importante. Não importa. Muitas pessoas na Bíblia fizeram grandes coisas. Moisés, Davi, grandes homens, Salomão, né? Mas teve outros na Bíblia que fizeram uma vez uma coisa bem pequena. Mas eles foram necessários para que isso acontecesse, para que o propósito de Deus se cumprisse. Né? Um exemplo nós temos de José de Arimateia. Ele foi lá, ele apareceu para pedir junto a Pôncio Pilatos, acho que foi o Herodes, que se ele podia ficar com o corpo de Cristo para colocar lá no sepulcro. E isso fez com que se cumprisse uma palavra que Jesus não seria lançado, né? Não seria colocado ao léu, digamos assim. Né? Então, ele foi importante para chegar ali e tomar o corpo de Cristo e levar para o sepulcro. Outro, por exemplo, Simão Cirineu, ajudou Jesus naquela trajetória. Né? E ele nem queria, mas ele ajudou. Então, hoje nós vemos a importância dessas pessoas que se ouviu falar uma vez, e se você ler a Bíblia, tem muitos outros que se ouviu falar uma vez, porque tiveram sua importância naquele momento. Então, talvez você não seja um Moisés, você não seja um Davi, mas quem sabe você seja um José de Arimateia, um Simão Cirineu, mas tem importância para Deus. O Senhor quer que você esteja presente no momento certo e disponível a Ele, porque você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da igreja, você faz parte do propósito de Deus. E quando você está disponível, você tem a responsabilidade, sabe, de estar pronto para o Senhor, tipo, eis-me aqui, Senhor. Então você começa a entender que as coisas, elas não importam, porque a vida é muito mais importante que coisa. E o propósito de Deus é muito mais importante que a vida. Porque o Senhor
estabeleceu um plano com a humanidade. Então, se vivamos ou morramos, nós participamos disso, nós somos do Senhor, estamos com Ele, unidos em Cristo, para que sejamos um com Ele. E eu queria falar com vocês uma coisa muito interessante, que eu estive pensando e vendo esses dias. Há uma chave muito poderosa em ser um. Eu queria que vocês abrissem em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 11. Gênesis. 11. Primeiro livro da Bíblia. Ó, a dona Coro cantando. Cara, é uma graça, né? Meu Deus, eu tinha que viver isso. Cara, que loucura. Ela nem sabe o que eu tô falando. Mas é assim, sabe? Quando a pessoa entende, não importa a idade, quando a pessoa compreende quem é Deus, a bondade dele, sabe? A gente louva, o nosso ser se regozija, o nosso ser se alegra a cada dia, a cada despertar, porque o Senhor tem sido bom o tempo todo. E a gente tem provado desse cuidado, desse amor dele. Verdade? Verdade. Acharam aí? Gênesis 11. 11. Aqui fala assim, ó. Fala sobre a Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície do Sinai, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. E assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E aí disseram: agora nós vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só. Preste atenção, um povo só. E todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Então Deus foi lá e atrapalhou, né, o plano deles. Mas olha só o que Deus disse, né? Eles se juntaram, eles se uniram, como se fossem um. E logo eles vão fazer tudo o que quiserem. Então, o que fala aqui em João? João 17. João 17. Cadê João? Cadê você, João? João 17, 20, tá? Vou ler aqui para vocês. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus está falando dos seus discípulos, né? E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo.
para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que amas os meus seguidores como também me amas. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus aqui está falando que o que ele quer? Que os discípulos, né, aqueles que Deus deu para ele naquele tempo para ele cuidar, eles se tornassem um com eles. Amém. Então Deus também quer que a igreja se torne uma. Então Jesus fala muito sobre isso. E Paulo também fala sobre a unidade. Porque quando nós nos tornamos um, nós somos fortes. Verdade. E tem até uns ditados, que a união faz a força. Mas é uma verdade. Porque quando se juntam pessoas determinadas com um propósito, elas têm força. Elas conseguem. E o que aconteceu lá na Torre de Babel? Deus viu que eles se uniram com um propósito e começaram a fazer, e eles teriam êxito. E dali, quem seguraria eles? Então Deus assim, por que Deus não deixou eles construir aquela torre? Porque não estava no propósito de Deus. Então muitas pessoas hoje se unem para fazer coisas, fazem coisas grandiosas, mas passa o tempo e a gente vê tudo aquilo desmoronar, vê tudo aquilo dar em nada, e aí a gente começa a pensar assim, puxa, isso cresceu tanto, olha o tamanho que era, olha, e de repente foi sumindo e sumiu, às vezes até muito rápido. Por quê? Porque não tem Deus, Deus não está com eles, é um propósito humano. Então o ser humano sabe que se unindo, muitas pessoas com um propósito, com um pensamento, elas têm força. E o que Deus quer? Deus quer que a sua igreja seja unida. Então ali eu acho que em Tiago fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis coisas tolas, vãs, pedis para si mesmo. Então quando a igreja está pedindo coisas para si mesma, esperando no seu benefício, as coisas não acontecem, porque Deus não está. Agora, quando a igreja está unida para conseguir aquilo que ela está determinada num propósito para todos, aí as coisas começam a acontecer. Porque o poder de Deus opera, e não importa, não é na quantidade. Sabe, Deus é tão assim que não opera na quantidade. Ele opera nos poucos, com poucos, porque é Ele que opera. Ele não precisa de nós. Mas quando nós estamos unidos num propósito, nos tornamos grandes. Porque se Deus estiver conosco, como diz a palavra, quem poderá ser contra nós? A gente tem que começar a entender essa importância. Quando você vem para a casa de Deus, quando você vem na igreja que está reunido com os irmãos, é por um propósito. Se for para adorar a Deus e ali deixar que o Espírito Santo tenha liberdade, as coisas vão começar a acontecer. Pessoas serão curadas, sabe? Muitas coisas e causas serão vencidas, porque há uma unidade no propósito. Então a gente tem que começar a entender isso. E aqui, sabe, em Filipenses, Paulo fala sobre... Deixa eu ver aqui isso aqui. Eu vou ler daqui, do 10, assim, tudo o que eu quero é conhecer... Não, Filipenses 3. Voltamos ali. Eu não falei? Filipenses 3. É que eu pensei em voltar, né? Mas não. Então ele diz assim, no 10, tudo o que eu quero é conhecer Cristo 3:10. e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida.
No 12, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso que já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, aí como eu falei para vocês naquela hora, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Agora aqui a parte que eu queria falar. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Isso é interessante. Nós temos que Deus quer de nós filhos maduros. Filhos que queiram o Pai e que queiram administrar as coisas do Pai. Quem estudou a escola de fundamentos sabe, né? Como é que fala aí? Mordomia, né? Somos mordomos de Deus, né? Então, o mordomo ele administra as coisas do seu Senhor. Então o Senhor, né? Deus quer que nós administramos. E quem pode administrar? Quem é maduro. Então, podemos, né, no nosso meio, pode ter pessoas que estão chegando e são como bebês e têm recebido uma papinha, comida leve. Mas, logo, elas começarão, de tanto ouvir, começarão a receber uma comida mais forte. E esse é o intuito da igreja, para que cresça. E cresça e sejam maduros, porque um filho maduro não fica pedindo coisas para o pai sem noção, não é verdade? Porque o filho pequeno pede para o pai tudo o que quer, tudo que vê. Ele não tem noção. Então Deus quer que a gente se torne maduros. Não velhos, mas maduros. Entende? Mas essa maturidade, ela não tem idade. A maturidade não tem idade. Tem consciência, tem entendimento. Porque quando você tem entendimento de quem Deus é, você anda tranquilo, você tem liberdade, você não se preocupa com o diabo. Sabe, o diabo é o que menos importa. Sabe o que mais importa na minha vida? É eu me ajustar a Cristo, eu me ajustar a essa vida, que essa vida nova que Deus opera em mim, ela venha a se formar cada dia, como Paulo diz. Sabe, eu esqueço o que passou para trás, os meus erros, né? Eu peço perdão, eu entendo que errei, eu fico ressentido, mas isso aí não faz eu retroagir, não faz eu ficar paralisado. Isso faz com que eu cada dia avance mais, porque eu sei que sou humano, né? Tenho a vida caída do homem, né? Do homem adâmico, né? Eu tenho. Mas agora uma nova vida opera em mim, que é a vida de Cristo. Então eu não fico olhando para os meus erros, mas eu busco cada vez conhecer mais para não cometer erros. Porque cada dia mais Cristo vai se aperfeiçoando em mim. Então, a gente vai vendo que, por exemplo, 2 Coríntios 3 fala sobre a carta, que nós somos uma carta viva, e que as pessoas nos leem. E é isso que vai acontecendo. Conforme Cristo vai se formando em nós, nós vamos nos tornando como uma carta aberta, onde as pessoas leem e entendem. Elas conseguem compreender, ou digamos assim, que você é diferente, que alguma coisa está operando em você, que você não é como a maioria. Por quê? Você já não dá conselhos do mundo, você dá conselhos de Deus. Você não se desespera com as coisas que acontecem, porque aqueles que confiam em Deus não vivem desesperados.
Você é manso. Você não se irrita com qualquer coisa. Isso não quer dizer que eu me irrite. Mas a cada dia eu melhoro um pouquinho. E eu entendi uma coisa, que não é pela minha vontade, não é pela minha força. Sabe, Rogério? Não é pela nossa força. É Cristo que opera em nós. É Ele que age, que faz em nós essa mudança. Porque tudo que a gente quer fazer pela nossa força, não vai dar. Não vai dar. A gente mete os pés pelas mãos, não é verdade? Então, ser maduro é ter esse entendimento. É cada vez conhecer a Cristo e deixar que Ele venha agir. Porque precisamos deixar e ouvir o Espírito Santo de Deus nos falar as coisas que nós cometemos, nossos erros. E Ele é gentil, Ele é cuidadoso, sabe? Ele nos fala com amor. Ele não é que nem muitas vezes a gente se comportava aí, né? Pegava o filho e dizia um monte de coisa, xingava, né? Não. O Espírito Santo, ele é educado. Ele te fala, então tu ouve aquela voz. Olha o que tu fez. Olha o que tu está fazendo. Vai lá, pede perdão. Ah, mas eu tenho razão. Ele não... Deixa a tua razão. Deixa a tua razão. Deixa tudo comigo. Vai lá e faz. Simplesmente vai lá e acerta. Sabe? Vai lá e acerta o que está errado. Sabe? Tenta reparar. Se não der para reparar, pede perdão e pronto. Também isso não adianta você ficar se martirizando, né, com a consciência, porque a consciência nossa, ela é uma acusadora, né? Ela é terrível. É terrível, gente. A consciência da gente, quando você percebe que errou, é o pior dos inimigos. Porque fica, eu te disse. Né? Tu fez. Mas essas coisas, a gente, né, tem que entender que o que passou ficou para trás. A gente não pode viver do passado. E a gente não pode viver do futuro. Porque o futuro pertence a Deus. E o futuro, quando chegar, é hoje. Você nunca vai viver o futuro. Por mais que você pense, por mais que você passe as noites acordado, pensando e planejando o dia de amanhã, você jamais conseguirá vivê-lo. Porque quando chegar o dia de amanhã será hoje. Então você tem o hoje para viver. E o hoje para você se preocupar. Não adianta nós ficarmos nos preocupando com coisas passadas. E não adianta nós nos preocuparmos com coisas que ainda não chegaram, não aconteceram. Isso é uma coisa muito interessante para a gente perceber sobre a vida. Isso nos dá paz, isso faz com que a gente venha a ser maduros. Porque não podemos nos apavorar com as notícias, com aquilo que ainda não aconteceu, com o que eu acho que vai acontecer, com as probabilidades. Não devemos desprezar as coisas também, mas devemos entender que o que nos basta é o dia de hoje, e é o cuidado de Deus para conosco hoje. Porque se preocuparmos com o passado ou com o futuro, não percebemos todas as bênçãos e o que Deus tem feito nesse dia para nós, no dia de hoje. Então isso é um conselho para jovens, para velhos, para pessoas que querem ser maduras em Cristo. Perceber a sua vida, perceber o que estão fazendo. Porque não temos como mudar o passado e não podemos prever o futuro. Mas o hoje nós podemos fazer. Amém? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Sobre as condições que Deus nos dá para a gente viver. E Ele nos dá algo precioso, que é um presente, que é o dia presente.
presente. Né? Interessante essas coisas. E a gente não percebe muitas vezes. Então, o que acontece? Quando vier, né, a acusação da consciência e as coisas que a nossa alma diz, nós sabemos muito bem como responder. Olha, errei. Estou arrependido. Mas ponto final. E sobre as coisas que estão vindo? Vem, gente. Dá um nervoso aqui dentro. Sabe, vem aquelas coisas que quando você imagina que vem o pior. Você sempre imagina o pior, né? Não consegue imaginar as coisas boas. Não, geralmente imagina o pior para ti. E aí tu fica apreensivo e tentando mudar esse futuro. Mas muitas vezes o que vem no futuro não tem nada a ver com o que tu planejou e nem pensou. Porque Deus é que sabe. Amém? Então é isso que eu queria falar para vocês nessa noite. Que horas são? 9h26. Tá bom. Então Paulo fala assim, todos nós que estamos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continue a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Então, assim, muitas vezes, né, acontece isso. As pessoas não conseguem compreender, porque elas foram ensinadas desde o princípio que Deus está pronto para nos ajudar. Que se você está com problema, sacrifique e ore a Deus. Sabe, não consegue fazer coisas para Deus, né? Não faz com que Deus nos insira no seu plano. Porque nós não temos que fazer coisas para Deus. Nós temos que fazer o que Deus quer que a gente faça. E muitas vezes não está em fazer, mas está em obedecer. Então nós não queremos ouvir Deus falar. Nós não queremos obedecer a Deus. Nós queremos fazer aquilo que a gente acha e que Deus ele tem que se conformar, né? Porque eu fiz com todo o meu coração, porque eu fiz para Ele, porque eu nem sempre eu faço as coisas, mas hoje eu fiz isso para Deus, então eu quero que Deus receba. Então há uma concepção muito que já vem, né, de tempos e é formada pela religião, pela religiosidade, pela falta de entendimento. Então uma das coisas que a gente precisa muito orar a Deus, e que Paulo nos fala em Efésios, é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que se abram os olhos do nosso coração, para que a gente venha receber a luz de Cristo, receber o entendimento do que Ele quer, porque isso vai fazer com que nós andemos com liberdade, com justiça, no amor de Deus, no cuidado do Pai, sabe? O Espírito Santo nos cuidando e nos falando a todo momento como devemos proceder. Então isso é uma novidade de vida, isso é uma nova maneira de andar, sabe? Andamos unidos em Cristo e Ele é o nosso Senhor e que nos revela a sua vontade de como devemos proceder, porque não é como nós pensamos, não é como a gente tem uma ideia, né, que vamos fazer isso e que Deus vai aprovar, porque eles tiveram uma ideia, né? Talvez eles pensassem, vamos com essa torre nós vamos alcançar o céu e lá nós vamos ver Deus. Possivelmente era um bom propósito, né? Só que Deus não queria isso. Então os homens têm muitas ideias, muitos planos, mas
que falta? A aprovação de Deus. Então, a gente tem que parar às vezes e ouvir a Deus, dar um tempo. A gente aqui, o mundo, ele concebe para a gente que se nós pararmos, a gente está perdendo tempo. Mas quando paramos para ouvir a Deus, nós estamos ganhando tempo. Porque não vamos estar fazendo coisas que Deus não quer. Isso é uma coisa interessante. Essas coisas a gente tem que procurar entender, procurar saber que a vontade é de Deus, o propósito e o plano são dele, tudo é dele, tudo é por Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer, nada podemos fazer. Por que não podemos fazer? Porque nós não temos conhecimento, não temos a sabedoria de Deus, precisamos dele. E Ele nos dá tudo isso quando nós buscamos Ele, quando nós estamos unidos com Ele. Gente, quando somos um com Cristo, é tudo que precisamos. Porque Ele é tudo em todos. Amém? Amém. Então, irmãos, era isso que eu queria falar. Glória a Deus. Eu poderia ficar falando muito mais aqui. Mas eu acho que há um ponto, né? Há um tema, há um propósito que deve ser colocado para nós aos poucos, para que a gente tenha condições de poder, estudar sobre isso, né? Como é que se fala? Refletir, né? E tem uma outra palavra que quase me fugiu aqui também, mas, né, de podermos estar, puxa vida, bom, vamos ao refletir, né? Então, assim, precisamos estar sempre usando isso para que a gente não perca, sabe, essa visão. Então, quando a gente recebe muita informação, muitas coisas boas se perdem, sabe? Porque quando eu estou falando para vocês, o Espírito Santo está levando cada um de vocês a uma determinada coisa. E o Senhor está abrindo os olhos de vocês para o entendimento de determinadas coisas. Porque o Senhor age em cada um de uma maneira. Mas o Espírito Santo age em todos. Ele age em todos. Mas cada um recebe uma coisa. Por isso que Paulo fala que ele está repetindo e ele não se cansa de repetir, porque a repetição é necessária. E aí muitas vezes assim, mas já veio uma pessoa e falou sobre isso, e veio falar já li. Mas cada vez que é lida, cada vez que é ouvido, uma nova coisa nos é revelada. Por isso que se chama revelação. Nós precisamos da revelação de Deus. Amém? Então, são coisas que Deus está trabalhando em nós para nos capacitar para aquilo que Ele deseja no momento que Ele precisa. Então, a gente não sabe. Né? Então, às vezes, muitos têm assim, eu quero ser um pregador, eu quero ser um presbítero, eu quero ser pastor, eu não quero ser nada. Mas, isso é a sua concepção, isso é o seu entendimento. Agora, quando você está inserido no propósito de Deus, na eternidade, sabe, unidos com Cristo, as coisas começam a se revelar. E você começa a entender que o Senhor está te preparando para um momento. Pode ser grandioso diante dos homens, e pode ser pequeno diante dos homens. Mas para Deus, tudo tem um valor. Para Deus, tudo é necessário para que as coisas, a sua vontade se cumpra. Amém? Então nós não devemos nunca desdenhar, tipo assim, né? Julgar as pessoas porque elas não entenderam o que você falou.
Sabe, Etiana, a gente estava conversando outro dia, né? Também sobre isso. Muitas vezes a gente fala de Jesus para uma pessoa e outra. E quando a gente fala, sabe? A pessoa se comove. E aí, sabe, Deus começa ali naquele momento a trazer o entendimento e a pessoa desperta. E ela consegue sair daquela mormidão, né? Das coisas que fazem com que a gente fique cego, né? É tirar dos véus. Por um momento a pessoa se alegra, se comove, sabe? Sai com uma paz, mas passa os dias e aí ela não fala mais e as coisas parecem que não acontecem mais, né, Beth? E a gente às vezes fica meio decepcionado. Só que eu estava falando para a Beth, eu tenho entendido isso. Nós não devemos deixar de estar falando das coisas de Deus e falando para as pessoas sobre o plano de Deus, sobre o Evangelho, sobre o que Cristo fez na cruz. Não devemos nunca parar disso, sempre que tivermos oportunidade. Porque Paulo fala ali, né? Acho que é 1 Coríntios 3, por aí. Paulo está falando sobre uns dizendo que sou de Paulo, outros sou de Apolo, né? E começa a haver um partidarismo ali, sabe? Uma competição. E só que ele fala uma coisa assim, ó, um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então quando eu planto a semente, né, de Deus no seu coração, tudo bem, esse é eu sou o semeador, eu lancei a semente. Agora, o Senhor é que vai tratar da terra. O Senhor é que vai cuidar para que essa semente se desenvolva. E aquele que lança, ele não sabe o que aconteceu com a semente. Mas quem diz que daqui uns meses, daqui uns anos, você se encontra com essa pessoa e começa a ver que está havendo uma transformação nela. Que foi gerado, que foi daquele dia, daquelas palavras. Nós não sabemos. Nós não temos essa consciência. Então a gente não pode desprezar coisa nenhuma, nem pessoas, porque elas não entenderam ou porque parece que elas não deram importância. A gente gostaria que elas dessem a importância que nós damos. Mas para nós chegarmos onde estamos, nós passamos por muitas coisas. Não é verdade? Passamos por muitas coisas. E o Senhor foi nos ensinando. Nós fomos tropeçando, fomos caindo, mas o Senhor nos levantava, o Senhor nos ajudava, o Senhor nos dava a mão, o Senhor nos conduziu o tempo todo. Verdade. Sobre a sua religião, não importa. Eu era católico. Mas o Senhor apareceu para mim. E o Senhor mudou a minha vida. Amém. Então, sabe, o que importa para Deus é a pessoa. É o ser que Ele criou. E nesse ser Ele colocou um propósito, mesmo antes de nascer. Há um propósito. E o que Deus quer? Que a gente ajude essas pessoas a perceberem isso e verem o propósito de Deus. Então nós somos administradores das coisas de Deus, contribuidores do seu reino, para que a boa notícia do Evangelho, né, se espalhe e ela, né, comece a preencher esse vazio que existe nos seres humanos. Que eles venham conhecer Deus como Ele é. Que eles venham a depender de Deus por aquilo que Ele é, não por que pode dar. Então tudo isso começa a mudar. Não desprezamos, não devemos desprezar aqueles que são pequenos na fé. Porque nós não sabemos do plano de Deus. Não sabemos o que Ele está fazendo. Não temos essa concepção. Mas, se esperarmos, vai passar um tempo e nós veremos o agir de Deus naquelas pessoas e ficaremos assim, ó, né? Envergonhados. Porque pensávamos que elas estavam perdidas, e elas não, mas Deus estava agindo. E tem uma velha frase que diz, né, da igreja, que é aquela que diz assim: se não vem pelo amor, vem pela dor.
Então isso também acontece. Isso também acontece. Já vi. Olha, pessoas da família oravam pela pessoa para que ela se convertesse. Ela ia na igreja, mas nunca queria se batizar. Não. Aí de repente apareceu uma doença. E aí? Se batizou, aceitou Jesus. Então, você vai dizer o quê? Que ele não é merecedor? Né? Que ele antes se desdenhava, agora está correndo atrás de Jesus? Não. Glória a Deus que ele se converteu. Glória a Deus que ele enxergou. Seja na angústia ou seja na alegria. A maioria vem pela dor. Vem. Mas o importante é que vem. O importante é que venha. Né? E o Senhor é que opera todas as coisas em todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Aleluia. Amém. Obrigada, Vitor. Aleluia. Amigo, irmão eterno. Quem né? diria? Sabemos que todas as vezes que o Claudinho vem, a gente vê que é algo do Espírito. Amém? É algo que nos desperta. Da outra vez foi do amor. E dessa vez é para a palavra muito importante o que ele ministrou hoje. Que possa ser guardada, meditada, ouça de novo essa palavra. Amém? Porque vai estar no Face, vai estar no YouTube, né? Eu quero também orar com vocês, amém? Amém. Se vai tirar a oferta disso, amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, que verdadeiramente, Senhor, assim como Tu é um com o Pai, através de Ti nós somos um com Ele, que possamos ser um como corpo. Aprendemos, Senhor, que na unidade há verdadeiro poder. Quando nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Nessa hora podemos todas as coisas. Aprendemos que em unidade, sendo um com Cristo, podemos todas as coisas. Por isso, quando estamos na casa do Senhor, quando nos reunimos, há um poder incalculável. Amém? Por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção. Amém? Amém. Então, como é bom que os irmãos vivem em união, aonde Ele ordena as suas bênçãos. E hoje vou estar orando pelas ofertas, mas eu queria orar com a igreja pela minha mãe, que com a queda, às vezes ela ainda está tendo reflexos, porque a batida foi tão grande que ainda, até há poucos dias ela disse que ainda saía sangue, né? E ela está com um zumbido maior, mas o livramento que Deus deu para ela foi um milagre, sabe, gente? E assim, graças a Deus o Senhor tem trabalhado estava tudo preto, o Senhor já tem feito grandes coisas, cicatrizando bem. Agradeço ao Senhor e à igreja, mas eu quero, juntamente com a igreja, orar por ela, para que não haja nenhuma sequela, que dentro, né, ela não tenha mais tontura, nada, que normalize tudo, também. Foi tirado já tomo, não deu nada. A noite não fica. De claridade que fica. Então, nós vamos orar e você não vai ter nada. Amém. Estenda as suas mãos. Pai, glorificamos o Teu santo nome. Primeiramente por essa palavra maravilhosa. Querido Pai, que possamos parecer contigo. Como Ele disse, Cristo em nós. Possamos verdadeiramente não fazer com as nossas forças, mas com a capacitação
com a graça que vem de Ti. Eu quero colocar essas ofertas no Teu altar, esses dízimos, e agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor tem me sustentado, tem cuidado de nós. Eu quero declarar que nós tiramos, Senhor, do uso comum e consagramos a Ti. Que haja multiplicação, que o Senhor venha sarar a terra de todos que ofertaram, dizimaram, que o Senhor sare a terra, que ela se torne fértil, guardada e escondida por todos. Em nome de Jesus. E juntamente com a igreja eu declaro a abundância. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe aqueles que estão em casa, amém? Eu declaro uma semana de ressurreição em todas as áreas. Agradecemos, Senhor, porque a Páscoa simboliza a passagem quando Deus tirou o povo de Israel, amém? Do Egito para a terra prometida, a caminho da terra prometida. E nós sabemos que através de Jesus nós estamos indo. Amém? Amém. Temos um caminho aberto para o Pai. Já temos o Pai, somos filhos legítimos. Mas há uma terra a ser possuída espiritualmente. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos.